Boa noite, seja bem-vindo. Essa é uma live que eu vou estar falando com você sobre agressividade. O que será que está por detrás da agressividade? Não sei se você está me ouvindo, espero que sim, porque não entrou ainda ninguém para fazer a conexão. Essa live fica disponível apenas por 24 horas aqui no perfil. Depois desse tempo ela vai estar exclusiva para o grupo secreto do Instagram, onde fica disponível o link para você ter acesso à reprise de todas as outras lives. Ok? Para entrar nesse grupo é só clicar na minha bio, e lá na bio tá lá, link de grupo do Reprise das Lives. Entra lá, é um grupo bem silencioso, é só para você ter acesso mesmo e estar por dentro das lives, tá bom? Por enquanto, né, que tem planos que eu ainda não consegui executar, mas tem planos, e aproveitem, porque tem outros planos também de mudar essa questão dessas lives aí, não ficar tão fácil assim obtê-las, tá? Deixa eu escrever aqui. Boa noite, Rosângela. Rosângela chega aqui logo de início. Para você ter um aproveitamento pleno da live, é importante você assistir ela do começo ao fim. Se não for possível, eu entendo, né? Dá um esforço aí para assistir a reprise, assistir os 24 horas que fica livre aqui, tá? Mas assistir partes das lives pode trazer algum benefício? Pode. Mas ela se beneficia, fica melhor para você entender o todo, né? Deixa eu entrar aqui para postar. Deixa eu perguntar já. Então, como tá meu áudio para vocês? Tá me ouvindo bem? Não tá? Tá baixo? Tá alto? Tá claro? Tá com ruído? Fala para mim. Como que tá? Choveu hoje aí onde vocês estão? Aqui em Pimenta não choveu, né? Quer dizer, choveu, não muito forte, igual eu achei que ia chover. E a noite deu uma refrescada, mas de manhã e de tarde tava bem calor. Aí pra vocês, como que tá? Quer dizer, choveu, não muito forte, igual eu achei que... Entra aqui, compartilha lá. Beleza. Então é isso. Foi mandado para as pessoas. Deixa eu só ajeitar aqui. Ok. Então, que bom que tá esfriando, né, Rosângela? Pelo menos tá esfriando, né? Então é isso. Hoje a gente vai falar sobre a agressividade. Eu acho que eu até já falei sobre raiva aqui nas lives, mas hoje eu vou focar um pouco mais no que está por detrás dessa agressividade e o que identificar, o que fazer e assim vai. Vai ser uma live bem completa, tá? Para você que talvez tenha essa postura de agressividade e o cachorro está latindo no fundo para fazer um ruído, né? Ou para você que convive com alguém que possa ter essa agressividade, certo? Então é isso. Qualquer dúvida, interagem, perguntem, isso é muito importante. A live passada foi fenomenal a interação. Eu já deixo algumas perguntinhas aqui para vocês irem refletindo, e se me responderem aqui nos comentários eu vou ficar muito agradecido.
Para você, como que você enxerga a agressividade? O que você vê? O que talvez esteja por detrás da agressividade para você? Gostaria muito de saber, tá? Você se enquadra na pessoa agressiva? Essa live, né, ela complementa um pouco aquela live que eu fiz sobre os padrões de comportamento, né? Passivo, assertivo e agressivo. Mas vamos entender melhor isso daí, tá? Daqui a pouco eu vou ter que lá pedir pro cachorro ficar em paz. Oh! Shh! Shh! Oh! Então beleza, Célia, boa noite, pessoal que tá chegando aqui. O áudio tá bom para todo mundo, chegou nova gente aqui, novas pessoas. Tô esperando um pouquinho, vocês sabem que é para mais pessoas ir chegando na live, né, gente? Vocês estão ligados, né? Deixa eu botar só para carregar enquanto isso. E outra coisa também, de antemão, muito bem, Rosângela já colocou um apontamento aqui. Às vezes a agressividade pode ser uma forma de chamar a atenção. Isso foi uma pergunta ou afirmação? Acho que foi afirmação, né? Olha, indiretamente, vamos dizer assim, né, camadas. O chamar a atenção pode fazer parte? Pode. Mas o chamar a atenção também está dentro de um outro, está sendo tem algo mais profundo que desperta essa necessidade de chamar a atenção, que pode vir agressividade, tá? E entendeu? Então a gente vai entender melhor esses apontamentos. Vai chamando pessoas para participar da live, gente. Compartilha, vai curtindo, certo? Para mais pessoas irem chegando aqui. Já tem 5 pessoas aqui. Eu gostaria de jogar a enquete, tá? Começa a olhar mais os meus stories, tá? Eu não trabalho tanto assim com stories, é uma falha minha, mas eu tô para ir melhorando pouco a pouco isso. Eu fiz hoje uma enquete para saber o que vocês gostariam de saber na live que vem, segunda-feira que vem. Eu fiz vocês querem saber sobre trauma, o que é trauma, tá? O que é trauma, como fazer. Como fazer não, né? Deixa eu resolver um negócio aqui. A enquete vocês querem saber semana que vem sobre trauma, o que é, como lidar. Amor, faz os cachorros parar de latir lá, eu não tenho como sair aqui agora. Super fácil fazer isso. Vê lá, bota elas no fundo, faz alguma coisa. Tá? Tchau. Ou sobre autoconhecimento, relacionamento interior. Vocês querem saber sobre trauma ou sobre autoconhecimento e relacionamento interior? Gostaria que vocês comentassem aqui, tá? Eu deixo o dog. Aqui no final da gravação vai ficar ruim, né? Não, tipo assim, não vai impedir eu de falar, né? Mas se tiver sem é melhor. E aqui tem 3 cachorros grandes, né? Sei lá o que eles estão vendo na frente. Então é isso, certo? Vamos me falando aí sobre essa tal da agressividade e vamos interagindo bastante aqui para ir melhorando nossas habilidades. Então, essa live eu construí ela de começar com umas definições, falando padrões de comportamento, o que pode estar por detrás dessa raiva, como lidar e como resolver o que pode ser feito, certo? Então vai ser isso aí, ó. A Rosângela já votou aqui autoconhecimento.
Então, ó, um ponto para autoconhecimento. Tá? Vou esperar a votação de vocês para outros, tá, pessoal? Autoconhecimento ou trauma? O que vocês querem saber para a próxima live? Certo? Então, bora lá. A agressividade, ela vai ser um comportamento, certo? Ela não é só uma questão mental. A raiva é uma questão mental, é uma emoção, é uma fisiologia. A agressividade, predominantemente, vai ser causada pela raiva. Mas, como é um comportamento, ela pode sim ter misturas de outras emoções e outras sensações, certo? Mas ela é uma ação, ela é uma manifestação, tá? Dessa raiva e dessas outras emoções. Então, o comportamento agressivo vai ser quando a pessoa quer se sobressair ao outro, tá? Quando ela quer atacar, quando ela quer diminuir, é uma questão de ter mais eu e menos o outro, né? Eu me importo mais comigo e menos com outra pessoa, foi isso que eu falei lá na live de passivo, agressivo e assertivo. Sem importar ali com as consequências, então ela tem uma impulsividade junto muitas vezes com essa agressividade, e é uma sensação da pessoa se achar superior a outra, né? Então esses aí seriam os comportamentos de agressividade. Então a pessoa quer sobressair, atacar, diminuir, mais eu, menos ele, impor-se em consequências, né? Impulsivo, se achando superior. Mas também o comportamento agressivo pode ser saudável quando ele se encaixa nas situações reais de defesa e de sobrevivência, tá? Quando tem uma ameaça real, uma situação real que eu preciso dessa agressividade, tá? Senão eu não vou conseguir executar e sobreviver, beleza? Então tem situações que a agressividade é boa sim. Por isso que não é bom, né, eu fazer um treino de deixar a pessoa totalmente zen, zero agressividade. Muito pelo contrário, eu tenho um paciente que eu trabalho com ele, um dos trabalhos das intervenções é encontrar formas de fazer florescer a agressividade, que é muito baixa. Entendeu? Então isso também pode ser um perigo. A questão é ter o controle das emoções, beleza? Então nesse jogo da pessoa que é agressiva, de impor, de sobressair, né, de humilhar, de atacar, de diminuir, assim vai. Para isso, né, ela pode acabar ofendendo, ela pode gritar, ela pode bater, ela pode humilhar, ela pode causar algum outro tipo de dano, tá? Ela pode punir, ela pode chantagear, ela pode se calar. Tudo isso são estratégias, estranho falar estratégias, né? Mas formas dessa agressividade. Então tem pessoa que é agressiva e ela não sai xingando, falando e atacando e dando show. Tem pessoa que tem uma agressividade recorrente e ela fica isolada, faz cara de mal, ela chantageia, ela ignora. Às vezes não é só grito, ofensa e agressão dessa maneira, tá? Então se está muito frequente, muito intenso e muito recorrente, ofender, gritar, bater, humilhar, causar dano, punir, chantagear e silenciar, né? Ignorar, então cuidado, estão sendo manifestações dessa agressividade, certo? Entendendo até aqui? Já mapearam? Tem alguém que você conheça aí que está nesses padrões? De se importar mais consigo que com outros, sem pensar nas consequências, impulsivos, que se acha superior, que quer diminuir, atacar, quer se sobressair. Conhece alguém assim? É você? Marina, boa noite. Ou é você que tem essas características? Tá? Então é isso. Então a agressividade, ela vem como base a emoção da raiva. Porém a raiva é fundamental. Eu já falei aqui que não existe esse negócio de emoção ruim e emoção boa. Todas as emoções são boas e todas as emoções podem ser ruins. A agressividade não vai ser só com a raiva, mas a raiva vai ser a principal, né? Deixa
Deixa eu ver aqui. A raiva vai ser a principal. Só que vai ser uma raiva num descontrole enorme e numa impulsividade. Correto? E por que eu falo que a raiva não é ruim? Porque a raiva ela é a emoção do movimento. Ela é a emoção de lutar contra a injustiça. Ela é a emoção que fazia os homens primitivos defender sua prole e a sua família. Era a emoção que fazia o homem se preocupar em sair para caçar, em ter que caçar, em suprir seu alimento. Era a emoção que gerava um movimento de migração. Nesse ambiente não está mais, eu preciso encontrar um ambiente melhor. Então essa ação na nossa vida de querer um emprego melhor, de lutar pelos seus direitos, de querer melhorar, querer mais recurso financeiro, esse senso de proteção, é raiva que vai trazendo isso, tá? Esse inconformismo. Uma pessoa que tem pouca raiva, ela é estagnada. Por isso que é comum a raiva, né, pessoas que são bem empreendedoras, autônomos, ter um nível de raiva maior. Não estou falando de agressividade, eu estou falando de raiva, tá? Não é porque a pessoa tem raiva que ela é agressiva, tá? Isso tem que ficar bem claro. Então, a raiva, ela é boa. E a agressividade pode ser usada nesses contextos também. Ser agressivo contra seus maus hábitos. Ser agressivo contra uma dificuldade na vida para superar. Eu não vou aceitar, eu vou superar isso. Não vou deixar fazer isso, não vou deixar isso me vencer, não vou deixar isso me derrotar. Eu sou mais forte do que isso. Isso é agressividade. Então isso é bom. Isso é bom. Mas aqui o foco maior vai ser naquelas agressividades de pessoas que estouram, de pessoas descontroladas, de pessoas impulsivas, pessoas que dão show, pessoas que são difíceis de se relacionar, pessoas que acham que estão com a razão de tudo, que sabem de tudo. Esse tipo de pessoas aí complicadas, né? Muitas vezes até dignas de piedade, porque vocês vão saber mais pra frente. Tá entendendo até aqui? Tá tranquilo? Como que está o ritmo das informações? Tá muito rápido, tá devagar, tá dando para assimilar, já tá virando alguma chavinha, entendendo alguma coisa? Ou ainda tá mamão com açúcar, tá muito fácil? Vão comentando aí, tá? A opinião de vocês, a troca de ideia faz toda a diferença por um enriquecimento desse conteúdo. Fiquem à vontade, vocês já estão ligados nisso, né? E aí, né, pode começar a vir as perguntas, né, de Mateus, mas afinal de contas, o que causa isso? O que pode estar causando essa raiva? O que está por detrás dessa raiva? Por que fulano é assim? Nossa, eu já conversei, mas não resolve. Eu já insisti, mas não resolve, eu não vou ficar mais quieto não. Se ele vir, eu vou descer a palavra na cabeça dele. Entendeu? Porque a questão é a seguinte, gente. Quando a gente trabalha emoção, a agressividade vai ser pelo cérebro primitivo, pelo cérebro irracional, né? Cérebro emocional, sistema límbico, né? O cérebro reptiliano, que seja. Então não adianta você conversar. Não adianta a pessoa falar que não vai repetir e não mudar nada. Então antes, né, ou depois, a pessoa pode, eu não queria fazer isso e tal. Mas na hora é uma impossibilidade muito grande. Então o caminho não é só, tem que conversar sim, mas não é só conversar, e não é só a pessoa pedir desculpa, tá? Mas vamos lá, mas afinal de contas, o que está por detrás disso? Eu vou levantando aqui os conceitos, as possíveis hipóteses, e vamos conversando, tá? Trocando ideia. A gente tem que entender que a raiva, ela vai ser essencial para a defesa, para a proteção, tá? Ela também está ligada a uma sensação de injustiça, de conseguir algo que você ainda não tem. Esses são os princípios básicos. Então a raiva, a agressividade vai estar ligado por uma ameaça, ou seja, uma proteção, estou me defendendo. Então a pessoa agressiva é porque ela se sente ameaçada.
tá? Ela se sente ameaçada, ela se sente indefesa. Não, Matheus, não é possível. É possível sim. A agressividade vem numa situação de vulnerabilidade, uma situação que eu estou acanhado, de ameaça e de proteção. Está ligado também à justiça, se a pessoa se sente injustiçada. Porém, esse senso de justiça, muitas vezes, está contaminado pelo que é certo e errado para ela, sem analisar os pontos, contaminado, cheio de padrão de pensamento equivocado, a distorção cognitiva que a gente já trabalhou aqui. Então, isso vai gerando problema, tá? É de conseguir algo que você não tem, ou que você não teve. Isso é outra base importante, certo? Então, guarde isso. Pessoa com raiva está se defendendo, em proteção, se sentindo coagida, injustiçada ou querendo algo que ela não teve. E algo não é só de bem material, é de toda a esfera, de toda a área da vida, pode ser, tá? Isso a gente vê muito nas crianças. Quantas crianças vão lá, batem no coleguinha porque o coleguinha está tendo um brinquedo e ele quer aquele brinquedo e ele não tem. Ele vai lá, briga, morde, arranca e quer pegar o brinquedo para ele. Isso é agressividade, certo? Porém, por de dentro disso tudo, aí ó, a Hélia, você é esperta, hein, Hélia? Tá adiantando, ó, tá adiantando já a resposta. Olha só. Por de dentro disso tudo, dessa raiva e dessa agressividade, e eu tô falando, gente, de episódios recorrentes. Você do nada, né? Não é bem do nada assim, mas em situações específicas, ter uma postura mais agressiva, mais enérgica, ok, a gente ninguém tem que ser paz o tempo inteiro, certo? Não é isso que eu estou pregando e impondo aqui. Mas mesmo nas situações que não é recorrente, não é frequente e aparece a raiva e a agressividade, são os mesmos princípios e fundamentos que estão acontecendo com você, tá? Então, por detrás dessa raiva constante e recorrente, tem insegurança, insegurança, fragilidade e medo. Se eu inferiorizo os outros é porque eu me acho inferior e eu tenho que me supercompensar. Então, antes que alguém me ataque, eu já estou machucado. Antes que alguém rele em mim e me machuque, eu já machuco a pessoa para não chegar perto. Antes que alguém chegar perto de mim, eu já estou jogando pedra porque eu estou querendo ficar sozinho. É um medo de ser perdido, um medo de ser abandonado. Então, junto com isso também, né? Esse padrão de agressividade pode ser uma compensação ou uma repetição, como tudo na psicologia. Ou eu estou compensando alguma coisa que faltou, ou eu estou repetindo um padrão, tá? Só que esse mecanismo, tanto de compensação quanto de repetição, são disfuncionais. E essa disfunção vai aparecer por não resolver as suas pendências, as suas faltas afetivas do seu passado, tá? Principalmente pelos seus progenitores. Se você zera essas pendências afetivas do seu passado, né, você consegue controlar. Você não vai ficar hipercompensando e nem repetindo cegamente, irracionalmente. E isso vai acontecer por a pessoa, pela criança, ter sido negligenciada na sua infância, ter sido injustiçada, traída, abandonada, abusada, por ter sido tratada dessa maneira, né, ou até uma rejeição também, a pessoa vai aprendendo a ter esse padrão de raiva. Então, por isso que eu falo, a pessoa que tem raiva, que tem crise de raiva, é digna de piedade. É digna de piedade. Porque ela tem baixa instrução, e é normal pessoas com quanto menos escolaridade, quanto menos argumentação, menos inteligência, mais a tendência da pessoa ter uma postura agressiva, porque é muito primitivo, entende? Então, quanto menos estudo, mais agressivo e raivoso, mais raiva, tá? Ainda mais se tiver em situação de vulnerabilidades, aí piorou tudo, certo?
Então, a gente tem que entender que o raivoso está com essa necessidade, cegamente. Ele foi rejeitado, ele foi abandonado, ele foi negligenciado, abusado, traído, injustiçado, certo? Então, é uma repetição, uma compensação, e por detrás está uma insegurança, uma fragilidade e um medo. Pessoas com baixa autoestima podem ser raivosas, pessoas que não têm autoconhecimento podem ser raivosas, tá? Pessoas que têm insegurança nas suas capacidades, nas suas potências. Então vocês entenderam, certo? Pessoas que são autoconfiantes, seguras, que se conhecem, suas limitações, que têm um domínio emocional, elas só são raivosas e agressivas quando elas querem, os objetivos que elas querem, tá? Então, todo raivoso tem dentro de si uma criança ferida, que precisa de cuidado, atenção, e para mudar isso. Por isso que simplesmente a conversa, tá, não vai resolver, porque o racional, sem o manejo adequado, ele não vai fazer essa conexão com o emocional. Porém, no processo terapêutico, com a hipnose e outras formas, a gente vai casando, mostrando o racional, gerando essa pendência emocional, colocando o emocional para conversar com o emocional, com outra carga, e assim gerando essas pendências, perdoando, liberando, aceitando, acolhendo, amando. A pessoa vai gerando essas pendências e vai ficando mais tranquila. Mesmo sem zerar essas pendências, tem como ter melhora na situação de agressividade e raiva? Tem. Mas vai ser bem mais gasto energético, né? Vai ser bem mais cansativo para a pessoa que tem agressividade conseguir mudar o padrão. Tá? Beleza? Entendido até aqui? Alguma dúvida? E eu estou falando isso, gente, às vezes pode ser óbvio para alguns, para outros não, mas para a gente chamar isso para a consciência, de que o nosso instinto, naturalmente, quando está diante de uma situação de agressividade, é responder à mesma altura, porque a agressividade desperta em nós o instinto de sobrevivência, de ataque. Então não vou me defender, principalmente se a outra pessoa também tiver um padrão mais agressivo. Só que na real, não é isso que a gente quer para a nossa vida. Não tem ameaça nenhuma real ali, está sendo só o encontro de duas crianças, talvez birrenta, ferida, abandonada. Tá? Então vamos ser mais adultos, mais maduros e ser humanos mais decentes. Eu sempre falo isso. Certo? A raiva, eu sempre falo assim, qual que é a proporção da raiva para eu saber como que tá essa agressividade? Imagine que isso é uma bomba, né? Uma dinamite. Você tem que saber, a medida é o quanto fundo vai. Então estourou, né? Qual o tamanho desse estrago? Quão fundo foi esse estrago? Quão fundo foi? Então, quão fundo você vai na sua raiva, na sua agressividade? Fica cego de raiva? Quanto que é? E quanto tempo demora para voltar? Certo? Se é fundo e demorado, ou pessoa difícil de conviver, enfim. Olha, se você tem alguém que convive com você ainda, agradece a vida dessa pessoa, viu? Porque não é fácil conviver com você, não. Não é não. Então, pessoas que estouram muito fundo e demoram muito para voltar, é ainda mais forte essa fragilidade, essa insegurança, esse medo. Tá? Agora, se a pessoa vai fundo, mas volta rápido, é melhor. Certo? Porque já foi ali, já passou. O ideal é não ir tão fundo e voltar rápido. Mas o mais importante para mim é o voltar rápido. Quanto mais rápido você voltar à sua consciência, melhor. Tá? Entenderam a metáfora? Ficou claro? Além de todo esse contexto básico, pode sim, né, vamos trabalhar aqui outras hipóteses e outros fatores para esse comportamento de agressividade estar aparecendo. Tá? Pode ser uma repressão emocional,
de tanta pessoa não falar o que sente, a pessoa não expor suas ideias, e isso vai gerar um senso de negligenciada, de não validade, assim vai, né? E também de acúmulo. Vai acontecer um negocinho, eu deixo passar. Outro negocinho, não, deixa isso pra lá, é pouco. Mas eu não esqueço, eu fico guardando aqui. Então é como se você fosse fazer um estoque de pólvora. A raiva é pólvora dentro de você. E chega uma hora que esse estoque está enorme e gera uma faísca e estoura tudo. Então, uma maneira simples, né? É simples, mas entendo que não é fácil. Não ficar acumulando, aconteceu uma situação de desconforto, resolve ali e pronto. E falar mais do que você sente, saber comunicar, tá? Para resolver, vamos entrar na parte agora de como resolver essa raiva. Você quer saber como resolver? Então cola aqui em mim. Para resolver, você pode fazer treinos de gestão emocional, de comunicação e habilidades sociais. A habilidade social já engloba também, de certa forma, essa gestão emocional e a comunicação. Mas insere isso. Treino de regulação emocional, de gestão emocional, comunicação, habilidades sociais e fazer terapia. Né? Para quê? Para trabalhar com esse trauma, pode ser um trauma aí atrás, entender as necessidades dessa criança ferida. Entendeu? Sarar essa criança, trazer a responsabilidade do adulto para cuidar dessa criança, liberar um perdão. Por isso que o processo terapêutico é para isso. Aceitação, perdão, ressignificação, destraumatização, alívio de estresse, tá? Mas o caminho é isso: treino de gestão emocional, de comunicação, habilidades sociais e terapia, certo? Outras coisas, né, que também pode estar ligada à raiva, pode ser também uma sobrecarga de responsabilidade e de problemas de estresse, certo? Muito problema no serviço, muito problema familiar, né? Toda família às vezes tem aquela pessoa que carrega tudo, né? Ele que resolve as papeladas do pai, do problema de saúde, sei lá o quê, e que todo mundo vai lá falando com ele, tem que resolver o problema das outras famílias. Isso é totalmente disfuncional. Então a pessoa pode estar sobrecarregada, a pessoa pode estar com muita responsabilidade e com muito problema. Nossa, imagine um gerente, um dono de uma empresa, um pai de família, uma dona de casa, tá? Que está com muita responsabilidade para fazer. Isso pode gerar sim a raiva, tá? E aí aparecer essas explosões, essas agressividades. Neste contexto, a solução vai ser o mesmo, tá? Porém, pode entrar aqui uma forma de gestão melhor do seu tempo, diversificação de tarefas, delegar tarefas e mais organização. Entender o que é seu, o que não é. Tem muita coisa talvez que você está fazendo, responsabilidades, tarefa, carga, que não é para você estar carregando e você está carregando, tá? Então, olha, vai analisando esses pontos aí, tá? Então, a Rosane já está falando aqui, né? O custo é estourar, mas quando estoura, o estrago é grande e custa a passar. Outra coisa importante também, gente, para o seu autoconhecimento, é você entender, principalmente, quais são os seus gatilhos de raiva e as suas vulnerabilidades afetivas, que todos nós temos, que toda vez que alguma coisa chegar perto da nossa vulnerabilidade afetiva, seja falta de atenção, seja alguma coisa que seja, tá? Mexer no ponto fraco, uma defesa, uma coisa que não está 100% trabalhada em mim, eu vou ter uma explosão maior. Se eu sentir negligenciado, se eu sentir humilhado, cada um vai ter o seu, você vai ter que identificar, certo? Mas eu não estou defendendo aqui que ninguém tem que estourar nenhuma vez. Isso pode ser bom de estourar nenhuma vez, mas estourar uma vez ou outra também não vou dizer que é ruim. Igual a Rosane falou assim, o custo é estourar, mas quando estoura o estrago é grande. Ok, qual é a frequência disso? Você está de boa com isso? Seria algo a ser melhorado? Você gostaria de fazer diferente? Precisa ser feito diferente? Entendeu? Então tem que ser esses questionamentos. Tem como melhorar? Tem, com certeza tem como melhorar. Tem como ir resolvendo? Com certeza tem.
e vai nesse processo de identificar seus gatilhos, as fragilidades, as pendências, né? A terapia, né? Trabalhando perdão, aceitação, compromisso, responsabilidade, liberação, amor, aceitação e assim vai. Então, identifique seus gatilhos. Deixa eu ver o que a Elia escreveu aqui. Eu geralmente, quando me afasto e me deparo com pessoas agressivas, entendo que cada um oferece o que tem de melhor. Eu não guardo mágoas, porém não gosto do meu tempo tentando entender o que não me pertence. Tá certo, Elia? É isso mesmo. É isso mesmo. Certo? Ficar batendo de frente ali na hora, até uma coisa que eu ia falar pra frente. Não vai resolver muito, né? Porém, gente, tem outro fator também. A agressividade, a raiva, ela pode ser uma predisposição genética, tá? Porque está ligada à sobrevivência. E se seus, né, antecessores lá de milênios, séculos passados conseguiram sobreviver mais por causa de posturas mais agressivas, então isso vai formando essa linhagem. Então a genética também pode fazer parte. O caminho é canalizar a raiva, a agressividade para o local ideal, para o local melhor e mais certo, tá? Porém, como eu disse, essa agressividade pode ser boa, tá? Para os empresários, para você resolver um problema, por exemplo, uma situação de guerra igual a gente está vivendo, né? O nosso mundo está vivendo. Numa situação de guerra, de sobrevivência, se você não for agressivo, você não vai sobreviver. A menos que você não queira sobreviver, aí você não precisa ser agressivo. Mas se você quer sobreviver, você vai ter que ser agressivo. Talvez suas posturas vão ter que mudar algumas coisas. Agressivo tanto para você lidar com as suas limitações, falar não vou me conformar, e tanto agressivo para se defender se tiver um combate ou um confronto. Entendeu? Então a agressividade é importante sim para a nossa sobrevivência, ela faz parte da nossa natureza e tudo bem ela está lá. Mas eu tenho que ter consciência, eu tenho que ter controle, eu tenho que identificar minhas fragilidades, o que eu estou buscando. Tá? Isso é o mínimo, né, para ser um ser humano decente. Né? Então, deixa eu ver se eu anotei aqui. É isso. Agora, adentrando mais as técnicas que podem ser feitas para lidar com a raiva, anota aí no seu papelzinho, certo? Exercício físico. Raivoso, precisa fazer atividade física, vai correr. No momento de raiva, corre, pula, faz polichinelo. Matheus, não achar que eu sou doido, problema. Se você quer mudança, vai fazer esses recursos. Controle de respiração. A raiva vai alterar a sua respiração. Quando você se percebe raivoso, agressivo, você vai mudando a sua forma de respirar, fica melhor. Quando essa energia vem para estourar e você corre, mexe os braços, faz alguma coisa, você vai se acalmar, você vai ficar mais fadigado. Raiva é energia, a agressividade é a energia que eu tenho que deixar fluir e passar. Não posso acumular nem segurar, mas eu tenho que canalizar para o local certo. Tá? Outra coisa importante é fazer uma sequência de questionamentos, é se questionar. Tudo bem que no momento da raiva é difícil isso acontecer, mas é possível se você ir treinando esses questionamentos, se você sofre de agressividade recorrente, né? Anotar em um papelzinho, fazer cartões de enfrentamento, ou até pedir para alguém te ajudar. Quando você perceber que eu estou notando, estou ficando agressivo, me faz essas perguntas, ou outras, né? Quais são as perguntas que eu oriento? São as seguintes, se você quiser, anota agora, então depois você vai ter que assistir a reprise para pegar a anotação, tá? O que em mim está com raiva? Quando você está com raiva, alguma coisa, essa agressividade, né? Que vai ser a raiva, alguma coisa você está com raiva. Então, o que em mim está com raiva? Está com raiva do quê? Essa raiva me aproxima do meu objetivo ou me afasta? Ela resolve o problema? Faz bem para mim, para minha família? Eu preciso fazer dessa forma, dessa maneira, nessa intensidade?
Não, tem que corrigir, eu estou bravo, meu filho fez isso, meu marido assado, minha esposa, meu cunhado, minha mãe, ok. Talvez você precise ter uma postura mais firme, ok. Mas precisa ser nessa intensidade, dessa maneira? E aí no final você te dá uma frase de autoafirmação. Vou falar o que eu sinto de uma maneira tranquila e ficar bem. Vou falar o que eu sinto de uma maneira tranquila e ficar bem. Tá? Então você tem que perceber essa raiva brotando, você tem que perceber essa agressividade. Tá? Outra coisa, né? Técnicas além complementares. Escrita. Entendeu? Se você quer resolver alguma coisa com alguém, boa noite, pessoal que está chegando agora. Se você quer resolver alguma coisa com alguém, tem que conversar, mas se você for conversar, você vai ser agressivo, coloca no papel, na caneta, escreve, pá, o que orienta, vamos dizer assim, lá no ambiente de trabalho, você está puto, sabe aqueles olhos que você está puto, independente do motivo, o primeiro que aparecer e bobear, você vai dar patada? Ou talvez na sua casa também seja assim. Fica com um bloquinho de anotação, conversa escrevendo, fulano, faz tal coisa para mim. Ele escreve, olha, agora eu não posso, estou me acalmando. Ou qualquer outra fala, vai escrevendo por bilhete, porque o bilhete vai mandar só a mensagem, você não vai gritar, você não vai mudar a postura, vai ser desconfortável, pode causar alguma tensão, mas vai ser menos do que você ter uma crise agressiva. A agressividade não vai sair na sua voz, não vai sair tanto no seu olhar, na sua expressão. Então você pega e usa a escrita para se comunicar. Ou para você também aliviar essa tensão. Vai escrevendo, conforme você vai escrevendo, isso vai aliviando. Porque a raiva, a agressividade só quer uma necessidade, que é aquilo que eu não tenho. Eu estou inseguro, estou me sentindo inseguro, eu quero segurança, então ataco. Tal pessoa está mais segura do que eu sou inseguro, eu estou com medo que essa pessoa me abandone, eu estou com medo que essa pessoa me passe a perna, eu estou com medo de que não dê certo, eu fico agressivo. Então escreve, vai escrevendo o que você sente, vai escrevendo o que está, fazendo essas perguntas e esses questionamentos. Gritar, grita, pega, não gritar para a pessoa, né? Mas dá um grito do nada, bate em alguma coisa, soca um travesseiro, o colchão, entendeu? Dá uns pulos. Tudo isso vai te ajudar a se acalmar. Agora, se essas estratégias não funcionam, nadinha, 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 não muda nada, ou você não está querendo mudar de fato, ou aí já é uma questão mais química, uma questão mais, talvez de uma patologia, uma doença, de algum transtorno, certo? Então, cuidado com isso. E Mateus, o que eu faço então para lidar com uma pessoa agressiva? Eu não sou agressiva, como que eu vou lidar? Certo? Seguinte, para lidar com uma pessoa raivosa, você tem que identificar quais são os gatilhos e o padrão de comportamento dele. Lógico que isso é muito mais uma responsabilidade dessa pessoa do que sua, tá? Mas estou levando em consideração uma pessoa que você convive, uma pessoa que você ama e que você quer ficar junto e assim vai, certo? Então precisaria desse empenho. Quando ele estiver bem, não na hora da raiva, senta e conversa, tá? Fulano, você quer mudar e tal, vamos criar uma estratégia, porque a sua função vai ser chamar na hora da raiva, o racional dele não está funcionando direito, está meio que desativado. Você tem que dar a estratégia é dar um curto-circuito, dar um pane para esse racional entrar em ação, ser ativado. Porque na hora de explosão de agressividade é o emocional que está funcionando. E aí você pode fazer essas perguntas. Tem certeza que você quer falar isso? Tem certeza que essa é a melhor forma de fazer? E não é falando, se acalma, fica calmo. Não. Pare de falar isso. Você vai irritar mais a pessoa. Você sabe muito bem que quando você está irritado também alguém ainda você ficar calmo, você vai ficar mais irritado, porque a pessoa, ela já está querendo se impor. Você está querendo impor ela, dando uma ordem. Você faz questionamentos. Você faz ela se perceber. Isso é a melhor maneira para resolver? É realmente isso que você quer? Você está pensando nas consequências disso que está falando? Não tem uma maneira melhor para resolver esse objetivo? Né? É isso realmente que você quer? Você vai fazendo essas indagações. Você não vai dando ordem, se acalma, fica quieto. Se você fazer isso, não vai ameaçar, não vai fazer nada. Não faça isso. A não ser que você queira brigar. Aí o problema é teu. Certo? Fale num tom de voz firme.
não demonstra medo e insegurança, certo? Porque senão isso dá mais autonomia, porque quando o raivoso começa, o agressivo, né, vai ter uma postura de agressividade, e ele percebe que os outros foram, né, dominados, ninguém vai peitar ele, naturalmente é um instinto, isso não, a pessoa diz, não, é um instinto que vai fazer ele crescer mais. Igual animal, quando o animal vê alguém com uma presa indefesa ou com medo, ele vai atacar mais. E tem gente que é agressiva, mas quando tem alguém de pau a pau com ele não é. Por quê? E isso é uma questão também fisiológica, né? O cérebro entende que aquela pessoa pode ser uma ameaça para ele, e tal comportamento pode colocar ele em risco, então ele não vai fazer isso. Entendeu? A não ser que tenha alguma disfunção, tá? Porque vão ter casos especiais, por exemplo, pessoas com alguma vertente da condição do espectro autista, do TEA, né? Pode ter uma crise de raiva, de agressividade, mas geralmente por essas situações, por se sentir negligenciado, por se sentir invadido, inseguro, injustiça, por ele não quer que toque em mim, eu não quero esse barulho, não quero fazer tal coisa, e quando ele não quer, algum motivo tem no padrão de pensamento dele, e ele vai atacar, certo? Então, para lidar com a pessoa, quando ela estiver calma, conversa, alinha, faz os combinados. Quando ela estiver manifestando a raiva, se ela for ser agressiva, faça questionamentos para ele refletir, para o córtex dele trabalhar, para ele ir tomando consciência, acalmando a fera. Fale firme, não demonstre medo, mas também não grite de pau a pau. Entendeu? Não fala baixinho, olhe de frente, encara, se impõe, a postura corporal rígida e tal, sem ameaças, sem confrontos, só questionamentos. Tá? Ajudando ele a se comunicar melhor, né? Não fique respondendo na hora. Agora, se a pessoa não mudar, se a pessoa não quer mudar, se a pessoa vai ser assim mesmo e tal, né? Porque essa ajuda, essa intervenção, leva em consideração a pessoa ter a postura raivosa, seja por algum desses motivos aqui, ela ainda não trabalhou, mas ela quer mudar, então você ajuda ela. Agora, ela não quer ser ajudada, ela está cagando para isso e nada muda no fim, tchau e benção. Tá? Se essa pessoa não quer mudar, pega suas coisas e vaza. Não, sai de perto. Tá? É assim que funciona. Tem que ficar batendo boca com o raivoso, não. Certo? Porque aquela raiva é uma questão dele, uma fragilidade dele, uma coisa não resolvida dele. Não fica carregando coisa que não é tua, não. Não pega pra você pedras que não são para ser jogadas em você. Ele tá jogando em você, mas a pedra é para quem causou a pendência afetiva dentro dele. Só que como isso é muito complexo, o cérebro é muito cheio de camadas, ele vai criando formas de abstrair nossos traumas, ele vai manifestando essa projeção em outras pessoas. Então ele está com uma raiva da mãe, lá da criança, por alguma coisa que aconteceu, e está jogando ali na esposa. Então, para resolver a raiva, treino de emoções, comunicação, habilidade social e terapia. Tá? Tem que ser tudo junto? Pode ser, pode não ser. Qualquer intervenção vai te ajudar nesse aspecto, certo? Então, ficou alguma dúvida? Querem fazer algum comentário? Mesmo o pessoal que chegou depois, o que vocês acharam? Foi esclarecedor? Ou podem ser sinceros, nossa, Matheus, hoje você falou mais do mesmo. Talvez para alguns podem ser, tá? Me dê aí um feedback de vocês e vamos trocar uma ideia, certo? Quando você for estourando com essa agressividade, você está percebendo o que eu realmente estou querendo com isso, o que realmente eu estou querendo, o que em mim está querendo o quê, por causa de que isso? Eu estou me sentindo coagida, eu estou me sentindo humilhada? E onde será que causou essa ferida para eu ter que me defender? Foi um abandono? Foi uma rejeição? Foi uma injustiça? Foi uma negligência? Foi falta de afeto? Foi um abuso? Onde que eu tenho que resolver isso? Vai resolvendo, certo? Esse é o caminho, tá? Então lembra, por detrás de todo raivoso tem uma criança ferida. E se você é o raivoso, a criança ferida está aí. Tem que zerar suas pendências, as fragilidades, as faltas afetivas do seu passado. Perdão, autoaceitação, responsabilidade, assim vai. Tá? Por exemplo, eu sou uma pessoa agressiva. Quem me conhece sabe.
Hoje eu controlo bem. Eu também sou o tipo de pessoa que dificilmente estoura. Às vezes, né, quem me conhece, convive, às vezes eu dou uns berros, uns gritos, mas é o meu jeito. Poderia ser melhor? Pode, mas é o meu jeito. Quem convive comigo se adapta. E quando tá ruim, fala. E quando a pessoa fala que tá ruim, eu percebo e mudo. Simples assim. Tá, mas eu também, se eu estourar, o estrago é profundo e grande. Eu não demoro para voltar, não. Não sou pessoa que fica aguardando coisa por um longo tempo, não. Certo? Eu falo, resolvo, posso estourar, posso ir a fundo, posso ser bem enérgico, agressivo, até ofensivo, mas eu volto sem demorar muito tempo. Resolveu, está resolvido. Mas eu sou muito agressivo. E isso se manifesta na minha liderança, na minha vontade de estudar, na minha vontade de querer ser melhor, na minha vontade de crescer, de me capacitar, de querer ajudar mais pessoas, de fazer bastante coisa e às vezes acaba não fazendo nada, mas enfim, né? De empreender, né? Essas coisas é a forma de eu manifestar a raiva. Então estou manifestando a raiva dessa maneira. Faço arte marcial, dou pancada em saco de pancada todo dia. Tem que voltar a treinar, né? Tem que fazer atividade física, que além disso também estou engordando. Grito com muita frequência, do nada em casa. Parece um hospício, mas fazer o quê? Sou eu, né? Faz o quê? Minha esposa já acostumou. Então, essa é a minha maneira. Então, eu sou uma pessoa raivosa. Eu descobri isso na faculdade. Tinha indício, mas na faculdade eu descobri o quanto que eu era. Não porque eu dei um surto, não. Pelas avaliações, pela terapia, pelo teste psicológico. Minha raiva é bem acima da média. Minha agressividade é bem acima da média. Certo? Isso é bom. Isso é bom. Por exemplo, tem profissões que precisam de agressividade. Senão não vai dar certo. Não vai dar certo. Empreendedor. Se você é empresário, sem agressividade vai ser difícil. Se você é policial, bombeiro, sem agressividade vai ser difícil. Se você é médico, enfermeiro, sem agressividade vai ser difícil. Porque o que faz você não se conformar na perca do paciente, não, eu preciso, não, pega lá, dá um jeito, faltou tal coisa, não, pega, dá código, não, sai da frente. Isso é agressividade. Pessoas sem agressividade são muito conformadas, são paradas e estagnadas. Tá? Então essas profissões são fundamentais. Sem ter agressividade não tem como. Vendedor tem que ser agressivo. Entendeu? Por isso que a agressão não é só ofensa, não é só falar, não é só blá blá, não. É muito mais uma manifestação controlada de uma energia, de uma pulsão que está movida pela raiva, pela justiça, pelo bem comum, tá? Aqui, ó, como tratar com quem acha que sempre está certo? Olha, não ficar batendo de frente, não dar brecha. Quem sempre acha que está certo, ô Merli, se você ficar querendo argumentar, não vai resolver. Não gaste saliva. Você tem que ser estrategista, tá? Faça do seu jeito. Não, tem que fazer tal coisa. Fala, tá bom, tá certo. Vai lá e faz do seu jeito. Seja estrategista, porque na hora que toda pessoa que acha que sempre está certo, em algum momento vai falhar, vai ter incoerência. E eu posso estar errado, tem profissionais ou pessoas discordar da minha opinião aqui, porque isso vai estar sendo uma opinião mais pessoal do que técnica. É meio misturado, mas é mais pessoal do que técnica. Quando acontecer alguma incoerência, alguma falha, aponta e fala, ó, esse sempre ia estar com a razão, né? Se eu tivesse sempre com a razão, não ia ter acontecido isso. Se você soubesse de tudo, tivesse sempre com a razão, não ia ter acontecido aquilo. Então, não vou ficar batendo boca com a sua razão, não. Pode ter a razão que você quiser. Tá? Vou fazer minha coisa. Agora, ter essa segurança de falar assim e fazer o que você quer é difícil. Se o outro lado também fica querendo compensar, né, discutir, isso também mostra uma fragilidade do outro lado também, que eu tenho que ser reafirmado, eu tenho que ser aceito, eu tenho que vender minha ideia. Porque se o outro não aceitar minha ideia, então eu não valho nada, então minha ideia não vale nada. Isso também revela uma insegurança. Aí é duas inseguranças de manifestações diferentes. Aí sempre vai dar problema, vai dar briga, vai dar conflito, vai dar angústia sempre. Tá? Então,
autoconhecimento, terapia, zerar pendências, esse foi o seu caminho, tá? E se não resolver, deixa falando sozinho, faz do seu jeito, tá? Mas ninguém está certo o tempo todo, não. Uma hora vai errar, mostra quando ele errar, faça do seu jeito, mostra que deu melhor, entendeu? Mas não fica discutindo, batendo boca, não tem que provar nada para ninguém, não. Não sei se te ajudou, não sei se serviu, mas é isso. Pessoal, mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Tem mais alguma pergunta? Lembrando, essa live vai ficar disponível 24 horas aqui no perfil e depois ela vai direto lá pro... Vou salvar ela e depois colocá-la no grupo do WhatsApp, tá? Vocês que estão aqui presentes, semana que vem, vocês querem saber de que conteúdo? Eu estou preparando, né? Ou trauma, o que é trauma, como lidar, resolver o que causa e tal, para entender o trauma, o que traumatiza, o que não traumatiza. Vou preparar esse conteúdo bem robusto para vocês. Ou relacionamento interior e autoconhecimento. Quem que é autoconhecimento e relacionamento interior? Fala autoconhecimento, relacionamento interior. Quem que é trauma? Fala trauma. Até agora a Rosângela já voltou falando sobre relacionamento interior, certo? E eu fiz uma enquete também. Saindo aqui, você pode entrar lá no meu Stories e votar em qual enquete você quer. Deixa eu até ver como está a resposta dessa enquete, enquanto vocês vão falando aqui para mim o que vocês querem, tá? Tem 3 votos para cada. Tem que mudar isso aí, tá 50-50. Chegue lá, vai lá no meu Stories. Vai lá no meu Stories, que vai ser esse aqui, ó. Eu escrevi até trauma errado, gente. Eu sou um psicólogo, né? Uma pessoa estudada que escreve português igual uma criança de primeira série. Fazer o que, né? Melhorar, né, Matheus? Melhorar. É esse aqui, certo? Vai lá votar na enquete, certo? Eu postei esse filtro aqui porque estava quente, né? É umas palhaçadas, besta. Então, ó, a Elia votou relacionamento interior, certo? A gente votou trauma. Eu anotei aqui para fazer o somatório, mas o ideal, o que vai decidir mesmo, vai ser lá a votação da enquete do Instagram, tá? Do meu perfil. Então, ó, vem aqui, clica na bolinha, vai passando e volta lá. Beleza? Então, Maria Aparecida, atrasada, tá valendo. Eu tô dando boa noite pro encerramento, tá? Essa live vai ficar disponível 24 horas. Aproveita para assistir aqui no perfil, pode assistir agora, logo em seguida, quando eu postar, ou depois entrando no grupo do WhatsApp. O link para entrar no grupo está na minha bio, tá bom? Do Instagram. Então é isso, boa noite. Fiquem com Deus, muito obrigado pela presença de vocês aqui e até mais, até segunda-feira que vem, falando sobre trauma ou relacionamento interior, autoconhecimento. Certo? Até semana que vem.